Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos tratar da exortação apostólica pós-sinodal aos jovens e a todo o povo de Deus. A exortação apostólica chama-se Christus Vivit, que significa Cristo vive. No ano de 2018 aconteceu o Sínodo da Juventude, o Sínodo dos Jovens. E em 2019, no dia 25 de março, esse documento tão importante para a juventude da nossa igreja foi lançado pelo Papa Francisco. Assim começa a exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vivit, do Papa Francisco, e é dirigida aos jovens e a todo o povo de Deus. No documento, que é composto por 9 capítulos, o Papa explica que se deixou inspirar pela riqueza das reflexões e diálogos do Sínodo dos Jovens, celebrado no Vaticano em outubro de 2018. E nós lembramos desse sínodo, houve uma grande participação da juventude. A vida de Cristo, esse tema, Francisco diz que deve dar-se importância aos primeiros anos de Jesus. Para ele, esses aspectos de sua vida não deveriam ser ignorados na pastoral juvenil, para não criar projetos que isolem os jovens da família e do mundo. O Papa retoma um de seus ensinamentos e explica que é necessário apresentar a figura de Jesus de modo atraente e eficaz. E diz assim: por isso é necessário que a Igreja não esteja demasiado debruçada sobre si mesma, mas procure sobretudo refletir Jesus Cristo. Isto implica reconhecer humildemente que algumas coisas concretas devem mudar. E nesse documento, na exortação, se reconhecem que há jovens que sentem a presença da igreja como importuna e até mesmo irritante. Há jovens que reclamam uma igreja que escute mais, que não passe o tempo a condenar o mundo. Não querem ver uma igreja calada e tímida, mas tampouco desejam que esteja sempre em guerra por 2 ou 3 assuntos que a obcecam. Sobre a realidade juvenil, o Papa recorda aos jovens que vivem em contextos de guerra, explorados e vítimas de sequestros, criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, escravidão e exploração sexual, estupros. Ele diz assim: não podemos ser uma igreja que não chora à vista destes dramas dos seus filhos jovens. Não devemos jamais habituar-nos a isso, escreve o Papa, porque são problemas que incidem diretamente na nossa juventude. Acenando a desejos, feridas e buscas, Francisco fala da sexualidade num mundo que destaca excessivamente a sexualidade. É difícil manter uma boa relação com o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas, mas lamenta que os jovens vejam na igreja um espaço de julgamento e condenação. Não deve ser assim. A exortação se detém em seguida sobre o tema do ambiente digital, que criou uma nova maneira de comunicar. Mas é também um território de solidão, manipulação, exploração e violência. Diz o Papa, a reputação das pessoas é comprometida através de processos sumários online. O fenômeno diz respeito também à Igreja e seus pastores. Depois, ele fala nesse documento da migração e proteção dos menores. Outro tema tocado pelo Papa são os migrantes e como os jovens estão diretamente envolvidos nas migrações. O Papa os alerta para a difusão de uma mentalidade xenófoba, contrapondo-os entre si. O Papa fala também dos abusos sobre menores e expressa gratidão a quantos têm a coragem de denunciar o mal sofrido. O abuso não é o único pecado
que ele recorda nesse documento. Ela não recorre a cirurgias estéticas. Lembremos-nos, diz o Papa, porém, que não se abandona a mãe quando está ferida. Com a ajuda preciosa dos jovens, este momento pode ser uma oportunidade para uma reforma de alcance histórico, para se abrir a um novo Pentecostes. O Papa falou muito, tem falado nos últimos anos sobre o cuidado que se deve ter com as crianças, adolescentes e jovens, nenhum tipo de abuso e todo cuidado às vítimas, e também que sejam punidos os agressores. A todos os jovens, o Papa anuncia 3 grandes verdades. A primeira, Deus é amor. A segunda grande verdade, Cristo salva-te. E a terceira grande verdade é que Ele vive. Nestas verdades aparece o Pai e aparece Jesus. E onde estão o Pai e Jesus, também está o Espírito Santo, escreve Francisco, aconselhando os jovens a invocarem todos os dias o Espírito Santo. Diz ele, não perdes nada e ele pode mudar a tua vida. Francisco recorda ainda que a juventude não pode ser um tempo suspenso, porque é a idade das escolhas. Por isso é tão importante buscar um desenvolvimento espiritual. O Papa propõe percursos de fraternidade e a importância de serem jovens comprometidos que buscam o bem comum. E ele fala também do empenho social, e o contato direto com os pobres continuam a ser uma oportunidade fundamental para os jovens descobrirem e aprofundarem a fé e para discernirem a própria vocação. Em outras palavras, os jovens são chamados a ser missionários corajosos. Não poderia faltar a referência à relação com os idosos. Se os jovens se enraizarem nos sonhos dos idosos, conseguem ver o futuro. O Papa tem tratado muito disso, da relação entre os jovens e os idosos, relação dos jovens com seus avós. É preciso arriscar juntos, diz ele. E fala da pastoral da juventude, a pastoral juvenil. Um capítulo inteiro é dedicado à pastoral dos jovens. A pastoral juvenil precisa de adquirir outra flexibilidade, explica o Papa, sendo um espaço onde não só se receba uma formação, mas lhe permitam também compartilhar a vida. Serve uma pastoral juvenil popular, mais ampla e flexível, que estimula nos distintos lugares onde se movem concretamente os jovens, as lideranças naturais e os carismas que o Espírito Santo já semeou entre eles. Você jovem que me ouve, a igreja é seu lugar, você tem um lugar na igreja, você é igreja. Vá para a sua comunidade, participe de grupo de jovens, descubra o seu lugar dentro da igreja e na sociedade. Seja um discípulo, uma discípula de Jesus. Ajude-nos a evangelizar outros jovens. Rezemos pela nossa juventude e com a nossa juventude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.